Fala, sucesso, tudo bem com você? Que bom te encontrar, trocar uma ideia, bater um papo, saber das novidades, sempre um convidados especiais aqui e hoje não é diferente. Mas antes de apresentar essa galera, eu quero sempre reforçar aquele convite que é tão importante para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para saber de tudo que acontece, deixar aquele comentário, compartilhar o conteúdo, fortalecer esse movimento. Gente, hoje eu vou conversar com uma turma, eles tiveram uma sacada sensacional. Primeiro fizeram muito sucesso com músicas muito legais. E agora juntaram essa história e eu tô me amarrando. Trocar uma ideia com o LS Jack. O Vini também tá por aqui agora nos vocais do LS Jack. Salve, galera! Opa, Tudo bem? Prazer enorme. Fala, Felizes de estarmos aqui em Brasília. Com vocês também. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Que sacada legal é essa, velho? Rapaz, é o destino, né? Tem essas coisas. Coisas do destino. Parece que é uma ideia de marketing, não parece? Assim, mas não é, não. Na real, isso foi muito orgânico, muito natural, porque nós somos amigos desde tem uma história o princípio. longa, né? Só para você ter ideia. LS Jack foi lançado em que ano? 99, 1999. A canção LS Jack fui eu que fiz para esses caras aqui. Então, assim, desde 99, no mínimo, a gente já está se metendo um na vida do outro. Né? Teoricamente não poderia ser outra... Não, né? Por motivos Porque já óbvios, afinidade, né? e tal. Né? Então para nós não é nenhuma novidade, assim. Nenhuma surpresa, né? Mas é divertido, porque muitas pessoas se surpreendem mesmo. Falam, caramba! Que legal! Pô, e agora são 2 shows em um, né? Sim. Porque tem o repertório do Vini, mais o repertório da LS Jack. E é isso mesmo. Mas assim, pelo menos a impressão que eu tenho, eu queria que vocês comentassem, Serginho, o Bicu tá por aqui também, é que assim, que tá na memória afetiva de todo mundo e que a ideia soa com carinho, assim, natural, do tipo, pô, que legal, tal. É isso mesmo que vocês estão sentindo? Exatamente. Sim. A gente, é engraçado como olha, eu conheci minha esposa no show de vocês, eu conheci a música da gente, do nosso casamento é Carla ou Mexe Cadeira, enfim, tem sempre alguma coisinha e eu acho que esse que é o barato desse reencontro. Né? A gente teve muita sorte também de fazer parte de uma geração em que o mercado fonográfico era muito forte, muito presente, né? Outra época mesmo. Então a gente vendia disco, a gente estava nos programas de televisão, a gente realmente invadia a casa das pessoas com as mídias que estavam disponíveis naquele momento. E essa história do disco era muito legal, né? Porque dura, né? O disco dura. Cara, eu lembro, vocês vão se lembrar disso namorava também. o disco, né? O encarte, né? cheiro, O encarte. Lembra do cheiro? Depois vinil, do verdade. CD, lembra? Também tinha um cheiro. Tal, E no ali. começo todo mundo também, resistiu no começo, né? Depois você passou a gostar, depois não tem mais. E eu tenho certeza que vocês faziam isso também, mas aí a galera mais nova que tá vendo a gente pela internet, eu pegava encarte por encarte e a lenda. Isso. Né? Ficha técnica. Ficha técnica, agradecimento. Isso. Cara, era uma forma Com de certeza. você viajar no Você projeto. viajava ali, cara. E isso durava mesmo, assim. Sim. A música tinha uma duração maior no tempo da gente, naquele momento ali. Hoje o tempo parece que é muito mais rápido. Então, assim, estava falando ainda há pouco do meu filho, né? Ele tem vai fazer 23 anos. Pô, a gente ouvindo música em casa, assim, recreativamente, ouve 15, 20 segundos de cada música e já passa para a próxima. Então é um jeito também diferente. Sim. De fazer com que a música, de deixar com que a música entre na sua vida ou faça parte, né, de algo. Então a gente é privilegiado nesse sentido. E tem também um fator, claro, você tinha aquele fetiche pelo álbum, pelo CD, enfim, e tinha o lance de... Isso a gente está falando de muitos anos atrás, né? O lançamento de um disco do cara lá de fora, para você ter aqui no Brasil, era difícil. Então, virava uma resenha, né? Garotada costuma falar isso, né? Resenha. Vamos fazer a resenha. De desejo mesmo. Os amigos se reuniam para ouvir ali. Pra ver aquela... Isso. E muitas vezes. Isso, exatamente. Né? Então, muitos discos eu ouvi muitas vezes com os meus amigos. Isso aí. Né? É muito legal, muito interessante essa viagem pelo tempo. E também num período, falando da primeira fase de vocês, daqui a pouco a gente vai chegar nesse momento atual. Mas um período também que, como não tinha rede social e a gente via vocês nos programas de TV, não se sabia quase nada a respeito de vocês. Então, quando vocês chegavam na cidade, imagina a curiosidade, o fã querendo estar... Devia ser uma coisa muito mais voraz do que os artistas tinha uma hoje distância experimentam. maior, né? Do público com o artista. Hoje em dia parece que vale muito mais a sua vida particular, o que você faz em casa, quando você acorda, do que a tua arte ali, a tua música, né? O que é legal, é um sinal do tempo, né? Não é que seja melhor nem pior, né?
Mas na nossa época a gente não pegou isso, né? É. A gente não. A gente E nem era- os realities, né? Os realities também começaram em É. 2002, se não me engano, né? O primeiro Big Brother. Big vamos dizer Brother, assim. Sim. Mas isso foi aos pouquinhos, né? Então, como o Bicudo falou, hoje a realidade da vida do artista, ela às vezes aparece muito mais que a própria música. Eu conheço artistas que eu não sei o que cantam, por exemplo. Sim. Isso só de verdade. ver na internet, no Instagram, fala fulano de tal, fala Você jamais conhece ouvi. Você conhece Pô, a também Não sei o celebridade, que ele né? faz, mas conheço, já vi o cara, Sim, sei sim. lá, E a algum celebridade. escândalo, alguma história. Você chegou a ser convidado, Vini, pra reality? Eu fui convidado 2 vezes para Fazenda. Uhum. E eu neguei as 2 vezes por motivos Tu óbvios. vai ficar né? em qual estábulo lá? Acho que eu ia pro curral. Eu ia diretamente pro curral. Mas, é a última coisa que É eu muito tenho punk, tesão de mostrar para as pessoas é como sei lá, o meu dia a dia. Sim. Eu não sei, não é tão interessante assim. É melhor focar no som mesmo. Legal, bacana. Eu entrevistei o Vini em uma outra oportunidade, aqui em Brasília já, não sou de Brasília, estou aqui há 20 anos. Não era eu, era meu pai, eu não Seu sou pai. dessa época. Isso. E eu não lembro se eu fiz essa pergunta, e eu tenho certeza que você já respondeu isso trilhões de vezes, mas por favor, é a minha curiosidade. Quem é a Heloísa? Olha, a Heloísa, ela tem. Existe uma imagem dela, mas não é a pessoa, porque eu não conhecia nenhuma Heloísa quando essa música foi feita. O nome Heloísa é um nome aleatório qualquer. Poderia ser um outro nome. Poderia ser. Carla, por exemplo, poderia ser. Porque é um disco em que todas as músicas tinham nomes próprios. Entendi. Então, como ela entrou por último, assim, fiquei meio sem inspiração. Não que Heloísa não seja um lindo nome, é um lindo nome, mas foi realmente. Mas existe uma musa inspiradora dessa história, que eu não tenho ideia de quem ela é. Eu só lembro da silhueta dessa menina dançando na festa de aniversário do André Gatti, que é nosso amigo guitarrista, tocava comigo na época. Estava tocando nos alto-falantes da boate lá, a namorada do Carlinhos Brown. Aquela metalheira e tal, e ela dançando. Porra, tava muito bonito aquilo. Eu falei, pô, não tem nenhuma música no disco para dançar. Ou para dar uma, sei lá, Porque disco descontraída. pesado, né? Meio mal-humorado. Tinha umas Disco letras- pesadão. Era, É o denso. primeiro disco. temas É, muito meio sei denso, lá, assim, denso, muito denso. Aí, aos 45 do segundo tempo, eu resolvi fazer isso. Fui para casa, meio na onda do boom, chacalá, chacalá. Falei, vou fazer uma... Mas eu fiz de brincadeira, juro por Deus, de sacanagem mesmo. Era para entrar assim aos 45 minutos do segundo tempo, no fim do disco. E para minha surpresa, acabou virando música de trabalho e foi um tremendo sucesso, né? Caramba. E assim, o Vini, daqui a pouco a gente vai falar do LS. Mas não Jack comi a Heloísa, não sei quem ela é. Não. Mas sabe uma coisa que eu acho assim? Eu tava ouvindo a música agora há pouco, tal, antes de falar com vocês, ouvi Carla também. Era muito, muito na frente, né? Tipo assim, o som é muito atual. Nós estamos falando de década de 90. Sim. O papo. Poderia, com certeza, ser uma música lançada hoje, a galera ouvir e falar assim, que legal isso, e virar hit de novo se ninguém tivesse lançado. Sim. Muito inovador pra época, não era? Eu acho que sim. Eu sou suspeito, eu não quero parecer nostálgico, mas eu tenho um pouco de dificuldade assim de me relacionar com, sei lá, com o que a gente pode chamar de música pop hoje, porque falta um pouco de rock no pop. Assim. Sim. A gente não ouve mais guitarra, né, Ferreira? Você que é o... Eu sou o guitarrista. Pois é, você é um dos... É difícil você ouvir guitarra, por exemplo, ouvir bateria. Parece que tudo ficou um pouco eletrônico. E tudo ou falando de birita na noite, ou de, sei lá... Quem sou eu para falar de bunda, né? Afinal de contas, mexe a cadeira tem a ver. Sou uma espécie de avô, né, do funk. Mas eu não imaginei que os netinhos iam Mas é atual, né? ultrapassar todos os limites. Eu acho que mas ao mesmo tempo não foi pensado dessa forma. Acho que um artista, quando faz música, ele não consegue ter essa Dimensão, né? dimensão. Simplesmente vai lá e faz. Ele pode né? até tentar, falar, quero fazer uma música que daqui a 50 anos ainda seja atual. Provavelmente ele vai É a fracassar. pretensão, Né? Educa, né? Eu acho que isso acontece naturalmente mesmo. E quem que é a Carla? Rapaz, a Carla. A Carla existe. Existe. Tá viva, a nossa amiga querida. Foi esposa. Linda. Uma figura Fofa. fofíssima. Foi esposa do Marquinhos, né? A namorada dele, assim, quando a gente conheceu o Anos. Marquinhos de anos, cara. Assim, antes do Marquinhos cantar na banda. eu Mas namorava com essa ela. música tem namorava uma Carlinhos. história interessante, que não ia se chamar Então, Carla. essa história é muito boa, porque
Na mesma gravadora, porque nós somos da mesma gravadora, éramos da mesma Sim. gravadora, da Indie Records, e também tinha a Luísa Posse, que era amiga nossa, enfim. E o Filha Marquinho... da Zizi Posse. Filha da Zizi E Posse. filha do nosso presidente também. Presidente da Naquele gravadora. momento, que era o líder da HD. gravadora. E aí, a gente era muito amigo. O Marquinho havia prometido fazer uma canção para ela lançar no disco dela. O Marquinhos fez essa música, pensando nela, pensando na história dele com a Carla, mas que ela fosse gravar. Ele achava que não tinha a ver com a banda. Era pra ela gravar? Era pra ela Era gravar. pra gravar. Não era para LS Jack. Não era pra esse Jack. Aí um Loucura, dia né? lá ele me mostrou, a gente estava no interior do Paraná. Interior do Paraná, não, era perto de Curitiba ali, esqueci. Pé de Ourinhos ali, né? Ali, a São cara José dos ali- Pinhais, pode ser? São José dos Pinhais é Paraná, né? Então foi Isso, isso. isso. Aí o Marquinhos, a gente precisava Região metropolitana de Curitiba. É, isso aí. Exatamente. E a gente estava no terceiro, estava gravando o terceiro álbum. E a gravadora estava pressionando. Naquela época tinha isso. A gravadora injetava grana, mas também queria resultado, queria alguma coisa em troca, né? Eles estavam pressionando, já, vocês têm que fazer agora um disco com hits, não sei o quê. A gente estava desesperado. E o Marquinho me ligou assim, a gente estava esperando, ia ter um show à noite, a gente estava à tarde meio que Antes da descansando. passagem de som, Antes né? da passagem de som, descansando para depois fazer o show, passagem de som, depois do show. Ele me ligou e falou, pô, cara, Vicuto, fiz aqui uma música que eu quero dar pra Luísa, vê o que tu acha, dá uma chegada aqui. Ele sempre mostrava as coisas pra mim, assim. Quando ele tocou a música, cara, não tinha um refrão, ô Carla, era uma outra palavra, o sol, não sei o quê. Vou te amar. Não tinha a Carla, mas o resto da música estava pronta. Cara, quando eu vi aquela música, eu falei, meu irmão, Marquinhos, essa música... Pedrada. Essa música é nossa, não dá pra Luísa, não. Mas como assim, cara? Primeiro que ele não achou que... Ele não viu o potencial, ele não sacava. Eu falei, cara... Na hora eu senti, falei, cara... Peraí, rapidinho. Aí eu liguei pra galera. Aí, galera, chega aqui, ó. Quarto tal, Marquinhos, chega. Todo mundo foi Cancelaram subiu. a música da Luísa Cara, eu Posse. falei, meu irmão, pelo amor de Deus, não dá essa música que a gente precisa. Aí, posteriormente, assim, depois o Zé Henrique, que era nosso empresário e também é produtor da banda, Do Yahoo? que é do Yahoo. Yahoo, exatamente. Isso. Ele ouviu a música e falou, Marquinho, essa carta tem que ter um endereço, cara. Isso aí tem que botar o nome da Carla. É o Carla, tira essa, bota aí. Ele que deu a ideia do Carla. Da Carla, né? Não é o Carla, Carla. Ele disse que ele colocou uma palavra, mas... Cara, mas mudou é tudo. A É a palavra. palavra. É a palavra. Só o refrão do negócio. E acaba virando a musa inspiradora de Sim. todo mundo que ouve a música, né? sim. Você fala, pô, que legal essa homenagem, quem é essa Verdade. Carla, tal, enfim. Você entra nessa, né? E é muito louco essa coisa de como uma música consegue exprimir sentimentos de uma infinidade de pessoas. Muito louco, Ele né? escreveu, quem compôs, a produção tal, tinha alguém, mas aí você ouve e fala assim, poxa, é isso que eu sinto. Como que a música tem essa força, né? De ser, pô, eu queria falar isso pra minha namorada, tá? Eu não consigo. É. E é engraçado, tem uma história bacana do Sting sobre a Every Breath You Take, que é inegável. Um dos maiores hits da história. Que as pessoas se conectam com a letra da música. De formas... Não, acham que é uma música de rasgação de amor, que o cara é extremamente apaixonado, que tá tudo certo. E ele era o oposto. O oposto do que eles... É a história de do um que ele stalker, pensou. né? De um cara que ficava cara vigiando a mulher. perseguindo. O cara perseguindo a mulher. Ele pensou dessa maneira. E ele ficou assim, cara... Então, tem essa coisa da música, né? Tem eu esse- fiquei até arrepiado aqui, porque é verdade. O poder é exatamente o que você está dizendo. Como tá falando chega- sério? Sério, cara. É o oposto. O Então, oposto. eu tô assim, abismado, primeiro que eu não sabia dessa história, É. e segundo pelo seguinte, agora, não sei de quanto tempo, mas eu sou pai velho, né? Minha filha, quando nasceu, olhou pra mim e falou assim, papai ou vovô? Imagina, você é garoto. Tá com 2 anos agora. E não O sei... Botox ficou ótimo. Funcionou. Tá maravilhoso. E aí agora, eu falo agora, mas de repente isso já tem 500 anos, mas pelo menos quando você chega lá na sala que vai fazer o procedimento todo e tal, foi uma cesárea, e eles deixam você escolher a música que você quer que toque, tem Wi-Fi e tal, etc, né? E aí, cara, é a mesma coisa do nome, você fala, que música eu vou botar aqui? Sim. Né? É importantíssimo, né? Que Um música eu oceano vou de botar, né? músicas, né? Poxa vida, criar um clima aqui com a esposa e tal, É. etc. E aí eu escolhi justamente Every Breath You Take. Por Mas quê? ela Pô, mas é uma música linda, né, cara? Mas é por uma causa da música de- sonoridade. Não, mas agora Não, ganhou um outro mas sentido, porque como pai ciumento... É que Tem a ver, realmente. Exatamente. Vou te Estou te A olhando, sacada estou te dele, vigiando. a sacada dele foi como escrever. Né? Porque se você lê aquela letra, é uma letra de amor. Sim. E ponto final. Né? Se ele não dá essa bula pra gente, ninguém ia saber disso. Pra cada um ia ter um sentido. Claro. É.
Que é o caso da Carla. E vou te falar uma outra história também. Tem outra música nossa que estourou depois desse disco, chamada Sem Radar. Ah, é. Pô, Que o Marcos, que também é do Marcos, o Marquinhos fez essa música, cara. Ele tava num momento da vida dele que ele tava buscando uma coisa maior pra responder algumas perguntas que ele não encontrava ali na vida, assim, na corriqueira. espiritualizando, É uma né? coisa mais espiritual. Pô, ele fazia... Enfim, foi atrás de Hare Krishna, fez várias incursões em coisas pra se encontrar. E essa música, ele fala sobre esse contato com Deus, não tem nada a ver com amor. E as pessoas Acho que é uma acham canção que de é... amor. de amor. Que de eu amor. achava. Inclusive Quer dizer, foi é uma regravado. canção de Quem amor, regravou? mas... Eu acho que foi Jeito Moleque. Sim. Acaba sendo uma canção de amor, mas só que É. o endereço é outro. É outro. Né? Muito É louco, o né? divino e... É muito louco É isso, muito né? legal. Como a música tem esse poder. Depois que ela sai do forno, cara, o dono é, É, quem tá ouvindo, né? exatamente. Já não nos pertence mais. Uma vez o Lenine falou isso pra gente, ele falou, cara, a música, né? Eu tinha gravado uma música dele, ele falou, não, a música não é minha mais, a música é de todo mundo, né? Porque sai de você, Sim. você não tem controle, né? É. É, muito, muito interessante isso. Vini, você também tem uma história de produção, de composição, enfim, de... Tem. Eu sou compositor de praticamente tudo que eu gravei. Uhum. O que é ótimo, né? Porque a família agradece, que aí o ECAD fica bom, né? No fim do mês e tal. Mas eu ainda gosto de compor, ainda gosto de gravar. Sou apaixonado por estúdio. E eu, num determinado momento, eu queria um determinado som e por mais que os técnicos e engenheiros fossem incríveis, todos maravilhosos, todos mestres, não era exatamente aquele som que eu queria fazer. Então eu fui estudar mesmo acústica, Pro Tools, né? Pro Tools é uma plataforma Sim. de gravação e tal. E hoje eu gosto, pessoalmente, assim, de gravar. Inclusive, o som da gente, às vezes eu mixo em casa e coloco para eles ouvirem, para ver se tá maneiro também. A gente tava aqui Eu gosto mesmo. A gente tava com aquela pegada saudosista da época do CD, do disco que a gente viveu tão intensamente, mas agora que o Vini fez esse comentário, passou pela minha cabeça o lance da captação, o lance da produção, enfim, da cozinha mesmo da história. Antes a gente precisava de uma estrutura gigantesca, né? de deslocamento mesmo, porque para ter uma sala para gravar não era em qualquer lugar. Hoje essa realidade mudou realmente como se fala ou ainda assim dá para fazer tudo em casa? Olha, Muita no caso coisa. do Bicuda é um pouco complicado. Pra bateria, que é bateria a um pouco, única diferença que você Tem que ser precisa uma casa de grande. tem que ter uma casa grande, porque a bateria ela precisa o ar tem que se deslocar, né? Pra sair o som da bateria. verdade. Então você tem que ter. O microfone tem que estar longe, tem que ter aquela ambiência, né? Pra bateria não tem jeito, você tem que ter um estúdio, né? Mas você consegue um resultado bom com um lugar menor, né? A gente tem gravado Sim. coisas lá no nosso estúdiozinho. E com custo infinitamente menor. Muito menor. O estúdio Mega, que é onde a gente gravou a maior parte das coisas que a galera conhece, que foi durante muito tempo considerado, acho que um dos maiores estúdios da América Latina. Mega, É um Mosh, ali, investimento, era Isso. E tá cada um numa falando- praia, né? Mosh mais claro. sertanejo, romântico e tal. Mas a gente está falando de estúdios que tem um investimento, sei lá, Milionário. milionário. Pô, de gente, milhões de a milhões. nossa gravadora ficava um cara o dia inteiro no prédio para se desse um defeito na mesa. Que que a fazia? mesa precisa do Esperava. ar-condicionado ligado 20, ela não desliga. É um prédio de 3 ou 4 andares ali, né? Sim. Pô, cara. Então, assim, se pensar dessa forma, era impensável você poder ter uma estrutura nesse nível. Só que hoje, com uma plataforma digital, com bons microfones, Bons equipamentos você faz bons músicos, que isso aí ainda não dá para não dá pra substituir. Mas devia ser uma coisa meio aflitiva, né? Do tipo assim, caramba, eu tenho tantas horas para fazer acontecer, Tem isso. né? mas Cada tem o minuto lado conta, né? romântico também, né? Tem um lado, Porque a gente cresceu vendo querendo saber dos artistas, né, que verdade. estavam ali no estúdio. A gente, como você acabou de falar, Tinha a um gente glamour, via né? a ficha técnica. Então tinha aquele glamour. Então estar ali, mesmo que fosse a toque de caixa, Valia a pena. Valia a pena. Né? Tá. Porque você estava vivendo sonho. E que os gringos faziam, era diferente? Sem dúvida. Lá, principalmente em tempos mais remotos. Hoje em dia, eu acho que não. Hoje em dia, no mundo inteiro, você ouve música com uma qualidade muito próxima. Mas até os anos 90, assim, principalmente depois do advento do CD, em que, além da mixagem, você precisava fazer uma masterização. Essa masterização feita no Brasil, que era ótima, se comparada com as masterizações feitas
especialmente em Los Angeles, né? Em outros, na Inglaterra também, elas ficavam um pouquinho aquém. A qualidade era um pouco aquém. Mas hoje não mais. Hoje não mais. Hoje você vê até artistas brasileiros no mesmo nível de artistas internacionais. A Anitta, por exemplo. A Anitta é um exemplo, é verdade. Tem alguns que não tem mais diferença, não. Nessa praia... É mais democrático nesse sentido. Isso é legal, sabe? isso é uma coisa muito boa. Né? Nessa praia que eu atuo, que é a praia do rádio, então, por exemplo, quando a gente pensa em produção, mas isso se tratando da cara da rádio que eu dirijo, que aqui é a Clube, tá? A nossa rede está no Brasil inteiro. Ainda lá o som sai diferente, mas é a proposta que a gente quer da cara da rádio. Só que tem um lado deles, vocês devem ter vivido isso também durante a carreira de vocês, que é assim, são muito operários do negócio e é impressionante você ver os caras trabalhando. Tipo assim, você compra lá 50 cortes, 50 vinhetas, você vai acompanhar a gravação, marca 9 horas, 10 para as 9 não tem ninguém. 9 horas chega todo mundo, não sei de onde brota. E aí, velho, eles vão gravar, eles gravam 50 vezes, eles não erram uma única vez. É um negócio assim, fala, é operário mesmo do negócio, claro. é uma linha de produção. E no final, o resultado realmente é um negócio diferente e tal. Mas hoje, pra música comercial, pra música, já não é mais assim. Eu acho que não, eu acho que isso tem um pouco... Isso que você está dizendo, eu acho que não se aplica somente à música. Isso tem a ver com a profissionalização de uma determinada coisa, Sim. sabe? Tipo, o cara fazia canecas, tipo essa daqui. Porra, neguinho tentava fazer não uma caneca ok, tentava fazer a melhor caneca do mundo, porque aquilo ali tinha um padrão que ele podia estabelecer a sua própria marca e vender para o mundo inteiro. Isso é uma visão mais global que sempre houve, especialmente nos Estados Unidos, né? E hoje não é mais assim. Hoje a gente também se profissionalizou. Eu não acho que a qualidade diminuiu, mas a questão musical talvez seja um papo para mais podcast, assim. Mas a qualidade hoje é muito parecida em todo canto. Se você for na Indonésia, Sim, verdade. e for na Hoje em China, dia, né? A gente está falando dos acessível, instrumentos, né? Aqui, a gente, os músicos, instrumento tinha que ser o Fender, o Gibson, a bateria tinha que ser, porque eram de fora. Sim. Hoje, aqui se fabrica coisas tão de ponta, se não melhores que as lá de fora, sabe? A gente está de igual para igual. Que bom, né? A China também, né? A China Sim. durante muito tempo produzia muito e com má qualidade. E mesmo esse- hoje já não é mais com má qualidade. E mesmo quando a gente fala dessas grandes marcas que você citou, hoje a gente tem muito mais acesso a elas do que tinha antes. Sim, Né? Elas claro. estão, né? Você pega o seu celular e aquilo, compra. aquele Isso, sonho, isso, né? isso. Hoje em Antes dia era, né? O que muda é o preço. É o preço. Né? Um passagem que é microfone, cara, por né? exemplo. Um microfone como esse que a gente está falando aqui. Eu não sei exatamente Seu qual é a Rode, marca Rhodes? dele. Não Esse é. vem ao caso. Monstro, bom demais. Existem microfones similares por preços que talvez sejam irrisórios comparados a um preço de um microfone dessa mesma qualidade. Porque a gente sempre tinha a ideia de que se é muito mais barato, não pode ser tão bom. Sim. Né? E gente não é mais cresceu assim. E aí Com essa descobriram um cultura. jeito, Não é mais descobriram um assim. jeito que... É isso aí. Como é que foi para escolher repertório? Que tipo de acordo ali na hora? O que vai ser do Vini? O que vai ser do LS Jack? O que a gente faz de outro? Tem coisas de outros também? Não tem? Tem. Como é que foi, cara? Eu devo dizer a você o seguinte, eu tenho boas ideias, Ferreira tem boas ideias, mas nosso diretor é o Bicudo. Bicudo. Eu sempre Musical. eu digo que ele tem as melhores ideias, principalmente porque consegue ver o show de um jeito que eu não consigo. Também não. Que legal. Que é uma habilidade específica, né? Sim. É uma coisa para poucos, inclusive, né? Se dirigir não é propriamente uma direção de show, mas é uma direção de repertório. Fala, o que você acha dessa música entrar depois dessa, porque ela combina com isso daqui e tal. Criar uma linha ali. Seja uma sensibilidade própria dele, que eu acho que talvez você seja a melhor Ih, rapaz, pessoa que para... isso? Bom, na verdade, assim, Cachê como ficou mais somos, caro, hein? como Você viu? somos como vivemos numa mesma época e fizemos sucesso na mesma época ali, né? A gente estourou no mesmo momento. A gente tem coisas afins ali por conta disso já e por conta de background também, né? Assim, o Vini é um cara que sempre ouviu, embora muita gente não saiba, ele é um cara que gosta muito do folk, né? Dessa coisa do violão e da voz, assim. E são coisas que agradam a gente também, entendeu? Então, assim... Óbvio, ele tem que se sentir à vontade de cantar coisas do nosso repertório, tem que se sentir ali
levantando a bandeira, e a gente também tem que se sentir à vontade tocando as coisas do Vini. Mas nunca houve, assim, uma imposição. Não. Aqui tem que ter metade do repertório do Vini. Nunca teve isso, não. A gente... Mas sempre Pelo fomos contrário, fãs acho que a também, gente brigou mais do pra- trabalho tem do isso. outro, Tem que né? botar essa música. É. Muito mais. A gente se admira, na verdade, Não, também, eu né? não quero Então, tocar assim, essa é uma não. coisa... Não, bicho, mas isso é bom demais, não. Já toca há 80 A briga anos era essa essa. música. Tem certeza? Tem que botar. É assim, é muito... na real, é tudo muito simples entre nós, sabe? Quando a gente está mesmo. dentro do estúdio, Por as isso coisas funciona. fluem com muita naturalidade, sempre. E as releituras que sempre foi um prazer pra gente fazer, né? É. A gente gosta disso, de botar, pegar a música tal, não vou dar spoiler. E... Mas homenagear aqueles que a gente gosta, né, aquelas- cara? Os aquelas caras que a pessoas que a gente- gente gosta e são- com a nossa Mas cara. tem uma coisa que eu acho interessante, que eu, como um artista solo anteriormente, eu nunca tinha vivenciado isso dessa forma. Tudo precisa ser unânime. Se alguém não gostar, não cai. rola, O projeto isso cai que é legal. automaticamente. Não é democrático, na verdade é uma... Todos têm que gostar. Não funciona como uma democracia, né? A maioria, não. Tem que ser a totalidade. Se todos nós gostarmos, vai. Se um não gostar, não vai. E há quanto tempo o show? Nesse projeto que vocês estão fazendo, que vocês estão rodando? Tem quanto tempo já rolando ou quanto tempo dura o show? No palco, Ah. isso. 1h30, 1h... Caramba, uns sensacional, velhinhos, né, cara? Os velhinhos também não segura tanto tempo. Ah, mas é o suficiente, Não, né? mas é bacana Alimenta isso, mais cara. que bola, Porque né? a É pra gente- contar uma história ali. né? a gente quer exatamente isso, contar essa história dessa época que foi legal, que ainda funciona hoje em dia, porque aquela lance que você estava falando, como a música é atemporal. Cara, a gente tem sempre um papo assim, se você pega o violão, toca na fogueira a música, o violão e voz, e ela funciona, mesmo, essa música tem muita chance de durar muito, muito tempo. Contar uma história pra vocês aqui. A gente gosta de saber se o ouvinte está aprovando ou não a programação. É um trem muito sério, né? Fazer programação é um negócio muito sério. Então a gente tem, da mesma forma que tem lá aqueles grupos de discussão de novela, onde o autor, o diretor reúne um grupo de pessoas que representam a audiência e tal, né? Tudo métrica de pesquisa. A gente reúne também uma galera e bota a música para eles avaliarem. Legal, hein? Músicas atuais, tal, etc. E Carla, cara, em si. Sempre, né? Incrível, né? Ela realmente... Ela... Impressionante. E aí eu fico assim, eu não apareço lá porque... Eu já tô contando o segredo aqui, depois a Paulinha tira. Porque isso influencia a Decisão da decisão, pessoa. porque às vezes o cara quer fazer uma média, tal, Sim, etc, sim. né? Então, Claro, fica lá. claro. E eu vejo, assim, a expressão das pessoas. E a hora que entra, assim, a pessoa, na hora, reage E ela é na uma música hora. alegre, né? É. Ela remete isso, a alegria. O amor é isso, né? Ou pelo menos tenta ser... Deveria, né? Deveria ser alegre, né? E no caso de Carla, eu tô contando todos os detalhes aqui. No caso de Carla, a gente não bota o refrão. Não sei por quê, mas ela começa do início. Aham. E a galera galera já reage sabe. na hora. Na hora. Muito legal. No show a gente não toca o refrão também, não. Não, tô brincando, toca. Mas isso que é uma coisa legal, cara, porque assim, esse lance do repertório, o bacana é ver a reação das pessoas quando vem o Vini cantando as coisas do legal, né? LS Jack, e vice-versa, né? Vendo também a gente tocando coisas do Vini. E ficou legal, né, Vini? Pô, cara, Ficou sensacional. muito bacana. Tô feliz mesmo, não teria hoje sentido, pessoalmente falando, assim, tá num projeto musical se não tivesse esse tesão mesmo, se não tivesse essa harmonia, sabe? Tudo funciona com muita naturalidade, a gente é amigo, independente de tocar junto. E isso é uma riqueza, né? E nem sempre é assim, né? Ô, Vini, deixa eu te perguntar uma coisa assim, bem pessoal. Aham. O Marcos é muito carismático, a figura Sim. dele e tal, etc. E você tem a sua história também, que é uma história brilhante e tal. Quando você pensou em assumir esse frontman e tal, bateu alguma dúvida, assim, de como é que eu vou fazer isso? Ficou, assim, alguma... Sim, é natural, porque a ideia de substituir uma pessoa tão marcante dentro de um projeto, ela é assustadora, né? Até o momento em que eu percebi que eu não preciso substituir ninguém. Legal. Pelo contrário, a questão não é essa. O Marco não está sendo substituído, né? O LS Jack precisa seguir adiante. O Marco hoje tem a carreira dele, tem as limitações também, Sim. né? Por conta de tudo que aconteceu, e isso precisa de uma adaptação. Portanto, em muitos momentos isso seria um complicador, né? E foi num papo com o Vitor, que não está presente hoje aqui, porque ele está dormindo, ele está muito cansado. Ele me dizia da volta do LS Jack,
com outros cantores. Iam ser, se não me engano, 2 cantores. Um cantor e uma cantora. Foi um jantar que vocês tiveram, né? Isso, a história gente boa. estava comendo uma pizza. Eu costumo dizer muito ruim, inclusive, e muito cara, porque o Vitor ele tem vários talentos, mas escolher restaurante não é um deles. Não é um deles. E aí eu ouvi ele contando sobre isso, com muito entusiasmo, falando que tinha muita vontade de voltar para o palco, porque pô, as músicas são incríveis. Existe uma galera que ama o LS Jack, tem um fã-clube grande até hoje. E, portanto, ia ser assim e tal, não sei o quê. E aí eu falei para ele, olha, eu vou te falar uma parada do fundo do meu coração. Se tem alguém que poderia cantar no LS Jack, sou eu. Cara, que legal. Não consigo ver uma outra pessoa. E estou falando isso com isenção. Estou tentando me afastar da mesa e olhar para isso com a maior frieza possível. Mas por conta das coisas que nos unem, né? Das nossas histórias, né? Da nossa conexão de sempre. Eu estava sempre no estúdio com esses caras, enquanto eles estavam gravando. Bicudo tocou na minha primeira turnê nacional inteira, eu gerei o país com esse sujeito aqui também. Que legal. Então, assim, mas eu confesso que eu falei isso sem pensar, assim, sabe? E aí depois, ele me ligou um dia, eu estava em Santa Catarina, às 4 da manhã, claro que eu não atendi, mas deixou um recado dizendo, tá de pé aquela história? Aí eu mandei vários corações, falei, pô, claro, tá de pé. Aí no mesmo dia a gente estava lá em casa, já na churrasqueira, lá tomando uma cerveja. Cara, falou, no mesmo dia, falou, cara, conversei com o Vini, ele soltou essa, você falou, o quê, meu irmão? Vamos ligar pra ele agora. Os Então, três, né? na a gente hora. ligou pro Vini na hora, uma chamada de voz assim, a gente tava tomando um suco à tarde, ele falou, vem aqui pra casa. A gente foi pra lá e dali já nasceu o projeto, cara. Muito rápido, assim. Óbvio, com todos os cuidados, né? E em algum momento vocês chegaram a pensar nisso e não sugeriram? Nem... Nunca, Não, cara. É tipo aquela história... E era que tá- muito louco, tava do lado, né? É. Do lado, assim. O cara sempre... Eu confesso que eu também nunca tinha pensado em nada parecido. Eu estava... Durante muito tempo eu me dediquei à minha vida acadêmica. tem outra, Fui né? para a Argentina estudar, me formei em psicanálise. Estava noutra, totalmente, enfim, alijado da história da música. E aí, ouvindo aquilo tudo, falei, tá aí. Assim até que eu voltaria a cantar. Gostaria. E aí mandei. E aí agora... Mal sabia, né? Mal sabia eu. Bora. E aí foi, cara. E aí, A minha sim, mulher diz assim, brincando, fala, se você soubesse que ia dar tanto sucesso, você não teria falado nada, né? Eu falei, não sei. Que legal. Que bom que você se manifestou lá aquele dia, então. Foi, cara. Foi. E a gente está muito feliz fazendo isso, né? A gente já tem uma estrada longa, eu tenho 56 anos. Assim. Tá bem, né, Fez cara? ontem, né? Fiz ontem, É. A gente tem uma estrada longa, assim. Então, assim, para ter entusiasmo para continuar fazendo isso, você tem que estar com tesão, você tem que estar com gente que você gosta, fazendo música que você gosta, senão não justifica. Que tipo de alteração teve que fazer? Eu não... Enfim, Tons, sim, tons, alguns tons. O Marquinhos tem um tom bem mais alto, né? A minha voz caracteristicamente já é para os tons mais graves, então assim, algumas não eu alcançava, mas eu estava tipo no limite dos agudos, então ficava uma coisa estridente, não tinha sentido. Quando você coloca no seu tom, sempre fica muito mais gostoso para cantar e para os outros ouvirem também. Sim. Né? Então a gente teve esse trabalho, esse cuidado. E pessoalmente eu devo te dizer também que é uma responsabilidade cantar uma música que ficou conhecida na voz do Marcos, por exemplo. Então eu me afasto muito da ideia de fazer algo que seja muito parecido, que não teria sentido, né? Não é um cover, né? Porém, eu também me recordo todo o tempo de que aquilo tem uma marca, aquilo tem uma impressão na vida das pessoas. Portanto, também eu não posso fazer de forma irresponsável, fazer, sei lá, colocar a nota que eu quiser. Não, aquela nota existe e ela tem que ser dada. Então, né, uma linha tênue que separa, sabe, as coisas. Mas pelo fato de você estar tão próximo da história da banda, ajuda muito. É muito mais simples, muito mais simples. E também é muito amigo do Marquinho também. Então tá em casa, cara. Entendeu? Assim, é que pra quem tá de fora assustou no primeiro momento, né? Pra gente não, né? A gente tava acostumado. E Sempre pra junto. gente tem uma vantagem que é o frescor que deu. Sim. Né? Pros Pra dois gente- lados. sim, A sim, gente sim. olha pro lado e pro outro. Tá tocando Carla de novo, tá tocando uma carta, tá tocando Mexe a Cadeira, mas é outra É coisa. outra Carla. outro Que jeito. é a Carla. Exatamente, entendeu? Pra gente
tem esse frescor, É. que é gostoso, né? Eu vou entrar, antes da gente encerrar aqui, eu vou entrar num campo assim mais pessoal, tal. Eu queria até pedir licença para fazer isso, tal. Porque o imprevisto que aconteceu com o Marcos, aconteceu com vocês também, Com certeza. Com certeza. né? Foi um impacto Sim, brutal sim, na sim. vida de todos. Como é que foi lidar com isso num primeiro momento, num segundo e até hoje? Como é que é isso? Cara, assim, essa é uma coisa curiosa, que as pessoas nunca, assim, obviamente o Marquinhos foi o grande lesado, não precisa nem falar sobre isso, a gente nem... Mas isso impactou não só a banda, mas como as famílias também, cara. As muita famílias, gente. a equipe toda. Aí, vou te dizer, cara, a coisa é tão agressiva, porque no primeiro momento a gente tinha tirado uma semana de férias, de folga ali, aconteceu o que aconteceu com o Marquinhos. Cara, a gente não imaginava que teria aquele percurso, né? A gente achava que o Marquinhos, um dia depois, ia estar levantando e cheio de gás, de né, cara? novo. E não foi o que aconteceu. Então a gente, mal ou bem, cara, a gente ficou acompanhando com aquela angústia ali. Estava gravando o disco que a gente considera o mais legal da carreira. A gente Caramba. pôde escolher tudo, o produtor que a gente queria trabalhar, as músicas, o estúdio, o tempo de estúdio, o tipo de som. A gente estava na crista da onda ali. E naquele momento, pô, o nosso irmão ali, pô, acamado, sem perspectiva, e cada dia era uma luta, cara. Eu lembro quando a gente encontrava lá com o médico lá, o neurocirurgião lá, o cara, que era um top, né? O Niemeyer. E tem uma coisa, Porra, bicho, foi ele duríssimo. falou do produtor Marcelo Sequin, que foi que produziu o disco. Ele foi de uma importância, assim, você não tem... Primeiro que a primeira palavra dita pelo Marcos foi para ele, Quando ele acordou, né? quando ele acordou. Caramba. Do conto. 2, ele falou assim, olha, a gente vai continuar a gravar esse disco. Porque senão vocês vão enlouquecer. E a gente deve isso a ele. Caramba, que legal. Então a gente Tem que seguiu, terminar isso foi de muito fazer louco, isso. porque a gente seguiu, a gente ficou 2 semanas muito baqueados assim, Não, perdidaços. exatamente. E aí teve esse papo, ele falou, cara, vamos fazer o disco, pelo menos pro Marquinho terminar? Vamos. Mas, pô, Marquinho gravou as vozes, não, cara. E quando ele cantava, nunca cantava de qualquer nota, ele sempre tinha cantava... voz guia, né? Não tinha voz Tinha guia, voz sempre guia. cantava a vida dele. Nesse dia que ele mostrou a Carla, ele não cantou assim, Sim. cantou como se fosse uma multidão. Então ele sempre levou isso muito a sério. Então Coração. os registros que a gente tinha de voz guia, entre aspas, foram usados no disco, cara. As vozes... Fantástico. Ele cantou pra cacete aquele disco ali. E aí a gente fez esse esforço, entendeu? Eu fiz essa pergunta para vocês porque, assim, imagino, e aqui eu tô tentando ser o narrador da história, que no primeiro momento era a espera de um milagre, Sim, sim. mas depois a espera de um desfecho, né, cara? É. Porque, assim, não teve um desfecho da história, sim. por assim dizer, durante muito tempo, né? Do tipo, volta, não volta, vai, não vai. E, é aí- complicado lidar com isso. É complicado, porque a culpa é sempre do lado mais fraco, né? Né? Não, mas você tá bem aí, você pode tocar, tá, mas eu me sofri também, Sim. né? Minha família sofreu. Impacto, né? Ó, como espectador próximo, assim, da história, eu posso te dizer que esses caras são músicos do mais alto nível. E como você disse, isso impactou a vida não apenas do Marcos, mas a vida deles também, a vida das famílias e tal. E durante muito tempo esses caras ficaram completamente isolados disso tudo, aguardando esse tal desfecho, que não vinha nunca, né? Então, num certo momento, o sentimento foi de desilusão mesmo, de desalento. Falou, bom, então acabou, não tem mais o que ser feito. É isso, acabou o LS Jack. O que também não é justo, né? O que também, porque a gente está falando de um trabalho em conjunto, né? Sim. É isso que é o interessante. E posso falar como um artista solo, assim. E quando você trabalha em conjunto, é a alma de todo mundo que faz parte de uma música, por exemplo. O solo já é coletivo, quanto mais uma banda aí sim. Exatamente. não consegue... Então, ver esses caras assim, parados, esperando todo esse tempo, era uma coisa, primeiro, injusta e dolorida para quem gosta de música, para quem admira o LS Jack. Então, acho que depois disso houve uma volta, né? Em 2010. 2010, né? Vocês fizeram uma turnê com o Marcos. Marquinhos. Depois disso, a turnê terminou e aí o LS Jack voltou a Olha. cada um fazer um trabalho, um para cá, outro para lá. Então, quando o Vitor me disse que havia essa vontade, esse desejo de reunir todo mundo, eu fiz questão de fazer parte, porque eu também fiz parte desse momento trágico, de alguma forma. Porque eu estava muito próximo mesmo, de verdade. Então,
É assim, cara, é orgânico, é como aconteceu, né? É assim que a gente se juntou para fazer isso. E o fato da gente ter se juntado, mesmo e se conhecendo há tanto tempo, o mais bacana foi quando a gente chegou e começou a compor. Que legal. Porque a gente viu que a gente tem 18 anos de novo, sabe? Aquela coisa de... Deu match. Porque você fica com aquele... Claro, a gente tem um tesão de estar tocando, Carla, uma carta, mexe a cadeira, te contar de novo. Claro que tem. Mas quando vem aquela coisa nova, é que é a prova mesmo. Vem cá, esse negócio, esse bagulho vai funcionar mesmo, né? Que legal. E tem muita Isso coisa é nova? automático. Tem bastante coisa nova, coisas que nós não lançamos, coisas que nós já lançamos também. A gente lançou um mini DVD pela Indie Records, que é a nossa antiga gravadora, dentro do estúdio onde nós gravamos tudo. Caramba. Então, No Mega, nesse mês, nesse Mega. Foi um revival incrível. Entrar lá naquela sala de novo, com o Ronaldo Lima, que foi nosso técnico, foi um negócio meio doido. Assim. Túnel do tempo. Tudo do tempo total, cara. Exatamente. E a gente lançou Metaverso. nesse mini DVD. E tá disponível, acho que... E tem 3 ali, né, inéditos nisso? E tem 3 músicas inéditas. Tá na grande ali. rede aí, tá na grande rede. Chama-se LS Jack naquele momento e Vini, volume 1. Isso aí. Cara, eu poderia ficar conversando com vocês aqui A gente também, até a gente umas 5 horas da manhã. Muito bom. Papo não vai faltar, Muito não vai. legal. Obrigado Muito aí, legal, mas sei que Arthur, vocês precisam obrigado mesmo, descansar. A gente Obrigado ainda vai a você, passar o querido. som daqui a Papo pouco. bom, Passar hein? o som. É uma Pô, pena com o Vitor vocês não fica tá aqui, fácil, ele né? tá com... Realmente, ele tem enxaqueca Tem enxaqueca séria. crônica Sim, mesmo. sim. Ele tá na lama, coitado. Não, mas eu acho que o barato da Uma banda pena. é isso também. Poder né? representar, né? Exato. É. Vai lá, segura a onda, ou Isso. quando enfim, essa é a parada mesmo. E também não vai ser útil, vocês vão voltar sempre Claro, aqui. claro, Vamos, com vamos, certeza. tá Estaremos tudo aqui. aqui. Prazer gigante mesmo. Obrigado pelo convite, cara. Obrigado. querido. Imagina, eu que agradeço. Parabéns pela história de vocês. Pô, Obrigado. Obrigado também, Imagina. não só por essa conversa, mas também porque vocês fazem parte de momentos muito felizes da vida da gente, Que bom. né? bom. E que às vezes a gente não sente o cheiro, às vezes a gente não tem o sabor, mas a gente tem a memória musical, Que aí. bom. Pô, né? Que desperta todo o resto, às vezes, né? Né? Boa. Pô, lá aquela garota, tem aquela música, tá aquela viagem, tem aquela música. Verdade. Tal. Então isso é muito legal. Traz uma A gente memória que afetiva agradece. pra gente, beleza? Uma honra, um prazer. Obrigado, querido, foi uma honra. Parabéns. Eu tenho certeza que você gostou também, então se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações. E onde é que a gente encontra? @LS. No Instagram, Arroba LS Jack Banda. Legal. Instagram, tamo lá, manda aí, bombando. lá dentro E no lá tem todas Instagram as tem tudo. informações, tem tudo. Vai lá. Obrigado, valeu!